Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de novembro de 2020, daremos início à 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, ausente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Estuche Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Satioco Yama Cavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxki, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para acompanharmos o hino nacional e o hino da cidade de Registro.
registro, bela terra, às margens do rio plantada, que aos visitantes descerra como pérola engastada nesta serpente de prata que coleia pelos campos, embrenhando-se nas matas, a ninfa de seus encantos, enlevo de meus amores, registro, terra querida, futuro feito de flores, das flores da minha vida. Os filhos de outras pragas aqui vivem como irmãos, sempre unidos de mãos dadas, cultivam, florescem chãos. Amemos todos, crianças, este céu de encantos mil, onde nossas esperanças se voltam para o Brasil, enlevo de meus amores, registro, terra querida, futuro feito de flores de minha vida. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão dia 3 de novembro de 2020. Moção 49, 2020, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de apoio ao projeto de lei número 80/2018 em tramitação no Senado Federal, que torna obrigatória a participação do advogado nas audiências de conciliação realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, de modo a incentivar a sua aprovação no Congresso Nacional. Indicações. Indicação 365. Vereador Luiz Marcelo Comeron, recapeamento asfáltico e manutenção da Rua das Petúnias, localizada ao final da Rua Estados Unidos, na Vila Nova Ribeira. Indicação 366, vereador Gerson Teixeira Silvério, obras de recapeamento asfáltico na Rua Chitiro Maege, atrás do Mercado Santa Helena, no centro da cidade. Indicação 367, vereador Gerson Teixeira Silvério, instalação de 2 quebra-molas na Rua Horácio Ferreira, no centro da cidade. Indicação 368, vereador Everton de Oliveira Adorno, limpeza do terreno baldio na Rua 15, Jardim Paulistano, próximo ao número 47. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário Comunico a presença do vereador Luiz Marcelo Comeron. Temos uma pauta extraordinária aqui do expediente de diversos. Vou ler aos vereadores e a todos. Ofício G
CGCRRM número 849 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São Paulo, 20 de outubro de 2020. Senhor presidente, nos termos decidido pela Colenda Segunda Câmara e pela Egrégia do Tribunal Pleno dessa Casa, em sessões de 5 de novembro de 2019 e 13 de maio de 2020, encaminha a Vossa Excelência, na conformidade do disposto 15º do artigo 2º da Lei Complementar 709, as respectivas cópias para providências cabíveis. Trata-se do instrumento contratual entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Consaúde, e a Uniclínicas Jardinópolis, contratada. Objeto: operacionalização e execução do serviço médico especializado em oncologia cirúrgica, oncologia clínica e anatomia patológica, ao âmbito do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, julgamento no valor de R$ 2.280.000. Outro ofício, também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, datado de 25 de setembro de 2020, notificação ao senhor presidente da Câmara a respeito do despacho de 27 de 2 de 2020 das decisões do Diário Oficial de 16 de 5 de 2017 e 4 de 9 de 2019, a respeito do acórdão do Tribunal de Contas, onde aponta os recorrentes: Manuel de Aquino Batista, presidente da Câmara à época do município de Registro, e o assunto contrato entre a Câmara Municipal de Registro e Edson Luiz Benedetti Rosa e Ana Lúcia Batista Lobo Benedetti, objetivando a aquisição de imóvel para a futura instalação da sede da Câmara Municipal, no valor de R$ 1.480.000. Responsável: Manuel de Aquino Batista, presidente da Câmara à época. Julgamento contra o acórdão da primeira Câmara, julgando irregular os termos aditivos e aplicando multa ao responsável no valor de 300 UFESPs, no termo do artigo 104, inciso 2 da mencionada lei. Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Ordem do dia: moção de apoio. Moção de apoio número 049/2020, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao projeto de lei número 80/2018, em tramitação no Senado Federal, que torna obrigatória a participação do advogado nas audiências de conciliação realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, de modo a incentivar a sua aprovação no Congresso Nacional. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os vereadores, aos que nos assistem também via rede social. Nós iniciamos aí o mês de novembro. Infelizmente, iniciamos o final de semana com algumas perdas de registrenses por algumas fatalidades, né, doutor Inês, demais pares, alguns amigos aí, acidente. Hoje nós perdemos uma grande amiga da área da saúde, uma funcionária do Hospital São José, pelo coronavírus. E isso nos traz aqui a reflexão de que a pandemia ainda não acabou, de que precisamos tomar os cuidados necessários para conter e que a gente não mascare a situação de saúde que ainda está longe de estar sob controle. Na verdade, toda a situação da pandemia,
ainda encontra-se longe de estar sob controle. Porque hoje é dia 3 de novembro, ontem foi dia 2, feriado, dia de finados, né, vereadora Sandra? E a gente sabe do emblema que tem o dia de finados, né, no nosso país. Aqui em Registro nós temos uma cerimônia, né, doutor Inês, tradicional, do Touro Nagashi, que celebra essa questão dos finados, dos antepassados. Mas se existia algum morador, por exemplo, lá do Agrochá, ou do Paulistano, ou de alguma área mais longe, que queria vir prestar sua homenagem ao seu ente querido falecido, ou mesmo qualquer outro tipo de situação aqui na cidade, não conseguiu. Por quê? Porque nós continuamos com o descaso da administração pública quanto ao transporte. E eu digo descaso porque é recorrente a fala aqui. A economia está flexibilizando, as coisas estão flexibilizando, e a prefeitura insiste em fazer vista grossa, porque isso é vista grossa. É fechar o olho para esse problema da questão do transporte. As pessoas estão sem direito ao acesso, sem poder vir trabalhar. As aulas estão retornando e as pessoas, os alunos não conseguem vir para a escola. Eu tenho um grupo aí de aproximadamente 30, 40 alunos e alunas do Instituto Sorocabano, por exemplo, Gerson, que não estão conseguindo vir à aula. Tem que gastar aí, Wander, mototáxi todo dia, é 8, é 9, é 10 reais às vezes, dependendo, para poder vir na aula. Já paga, Roberto, com muita dificuldade uma mensalidade, né? Paga uma mensalidade com muita dificuldade para conseguir ter uma capacitação, né, Cristiano? Uma coisa que a gente briga aqui, vários vereadores indo atrás de cursos técnicos, buscando melhorias durante o mandato, e aí um curso técnico que a pessoa se esforça o mês todo para conseguir pagar a mensalidade, e hoje não consegue vir porque não tem transporte para vir. Eu recebi agora há pouco uma ligação de um relato de um morador do Agrochá, Sandra, indignado, porque ele conseguiu pegar o último ônibus das 6h20, após um dia inteiro de trabalho, Gerson, ele conseguiu pegar lá na Movep, o último ônibus das 6h20, Roberto, mas ele passou na frente da Tibicos, e o ônibus estava lotado, e o ponto estava lotado, e o motorista deixou gente para trás, e teve gente que teve que ir embora a pé para Agrochá hoje. Ou então, se tinha um dinheirinho para pegar um mototáxi, foi de mototáxi. Ou então ligou para algum amigo e pegou uma carona. Mas teve gente que foi a pé, Gerson. Você vem para o centro da cidade, trabalha o dia inteiro, e no final do seu expediente de trabalho você não tem acesso ao transporte, que não é gratuito, é um transporte pago, é uma concessão. E o município fecha o olho para isso, porque a gente está falando aqui, está falando há dias, a vereadora Sandra está ingressando, eu acredito que ela vai falar sobre isso, está ingressando com uma representação, né, vereadora? No Ministério Público, que é uma ótima iniciativa, que tem todo o nosso apoio, mas é um absurdo fazer as pessoas passarem por esse tipo de humilhação na cidade de Registro. Nós estamos a 12 dias das eleições, mas esse é um problema que transcende a eleição. O que eu fico abismado, outro dia eu estava pensando nisso, em 2014 ou 2015, foi feito um estudo, foi pago um estudo de reorganização da mobilidade urbana. Estive lá, acho que o Cristiano também teve, lá no KKK. Como é que se faz um estudo, paga um estudo, que não deve ter sido barato, para se fazer, doutor Inês, uma reorganização das linhas, dos itinerários, e aí, mas agora é a pandemia, mesmo antes da pandemia, o problema do transporte público de Registro aqui é um caos há tempos, há anos nós denunciamos isso aqui, e o Poder Executivo simplesmente fecha os olhos, que daí vem, fazer notificação, gente. Doutor Cristiano, à luz do judiciário, será que não existe nada, nenhuma medida cabível, nenhuma quebra de contrato? É impossível que não tenha.
Eu não sou advogado, já me chamaram de engenheiro, talvez agora me chamem de advogado. Mas é um absurdo o que acontece aqui no município de Registro. A questão do transporte público já não tenho mais voz, mas nós vamos continuar denunciando, nós vamos continuar falando e expondo. Me concede uma parte? Uma hora alguém há de ter vergonha na cara e vá respeitar a população. Com a palavra, vereador Roberto. Obrigado pela palavra, vereador Fábio Tatu. Essa pauta do transporte público municipal, eu venho vendo o problema, vereador, desde o meu primeiro mandato, em 2005, quando tinha aqueles ônibus sucateados. Vossas Excelências sabem muito bem o que eu estou falando. Que teve vereador que vinha nessa casa, trazia garrafa com cobra que estava dentro do ônibus, trazia o volante, que era o volante do ônibus que quebrava, deixava a criançada na metade do caminho. Um acidente que aconteceu sentido Serrote, quase morreu algumas pessoas, foi coisas trágicas. Infelizmente, de lá para cá, teve uma melhora nos circulares, nos ônibus, mas infelizmente o uso dele e os horários são muito críticos desde quando entrou as primeiras frotas dos ônibus novos, infelizmente. E esse descaso está vindo aqui, sabe por quê? Porque, infelizmente, o poder público não está nem aí com nós, e nem com a população de Registro, para você ver o descaso que estão fazendo com nós. Porque, até então, a gente que está no dia a dia na rua, passa na frente dos pontos de ônibus, que agora começaram a fazer uns pontos novos, né, que parece que é loucura, tudo na correria de campanha, para ver se consegue algum agrado, né? Aí o que acontece, vereador? O que acontece? A gente é questionado. Vereadores, vocês não vão fazer nada por nós, não? A gente está aqui mais de hora para esperar um ônibus. Fala assim, nós estamos cansados de cobrar esse governo, e esse governo, infelizmente, virou as costas para nós. É assim que eu tenho que responder os nossos munícipes. Infelizmente, os usuários desses ônibus. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela contribuição. O que as pessoas não conseguem entender é essa diferenciação, essa falta de diálogo, porque, assim, na verdade, essa legislatura, ultimamente, ela está virando assim, nós temos que recorrer, toda vez, recorrer ao Ministério Público, recorrer ao Judiciário, quando a gente podia conviver em harmonia entre os poderes. Eu acho assim, a coisa mais gritante é que, aí, se a gente recorre ao Ministério Público, vereador Cristiano e vereadora Sandra, se a gente recorre ao Ministério Público, não, é perseguição da oposição, é oposição burra, é oposição a isso, é oposição àquilo. Gente, nós queremos aqui só serviço de mínimo de qualidade para as pessoas. É impossível que não consiga se garantir no município de Registro acesso ao transporte. É impossível. É sem cabimento. Pode falar, vereador Roberto. Você quer ver a coisa funcionar? É só liberar as vans, que nem tem cidade grande. Não está suprindo a demanda dos ônibus, deixa as vans trabalhar, porra. Põe as vans aí, ó. Pronto, acaba o problema. Sabe por quê que acontece isso aí, vereador? Porque enquanto não tiver concorrente, vai ficar essa tranca que está aí, infelizmente. Porque tudo que tem concorrente tem preço, as coisas caminham. Infelizmente eu não caminho, porque deixa as vans trabalhar, que nem já estava discutindo aqui com o vereador Heitor e o vereador Cristiano. É simples, um monte de van parada. Põe ela para trabalhar, gente. Não persegue elas, liberem elas. E aí, vereador, eu digo mais. Quando falei nessa casa aqui, que poderia ser uma oportunidade de você pegar os pirueiros, o pessoal que está parado por conta da paralisação das aulas, e entrar numa conversa com eles, para que a gente pudesse desafogar esse problema da mobilidade, porque queria favorecer uma classe, porque queria isso, queria aquilo. Entendeu? Uma alternativa simples, que com diálogo se resolve, você facilita a vida das pessoas, você diminui a quantidade de pessoas, umas juntos com as outras, né? Porque hoje, no dia de hoje, nós estamos com 17%. A menor taxa, talvez, desde os últimos meses aí, a menor taxa de ocupação. Mas tem gente morrendo por Covid. E uma segunda onda está anunciada. Até o dia 15, ninguém vai falar nada disso.
Até o dia 15 ninguém vai falar nada disso. Mas o que me preocupa é a partir do dia 16, vereador. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, gente. E aí eu vou entrar num outro tópico aqui também, que é essa questão do atendimento de saúde. Que vamos mais uma vez continuar falando aqui. Nós precisamos fazer com que os protocolos funcionem. Eu estive ontem lá na UPA, verificando, vereadora Sandra, aquela questão da tenda. Os conselheiros de saúde estão bastante preocupados com essa questão, um aditivo aí de 150 mil mês, já denunciado aqui nesta casa, que a gente tem falado sobre isso. O container está lá, estruturado razoavelmente, pelo que eu consegui ver a primeiro ponto, mas não consegui sequer, gostaria muito, e vou deixar registrado aqui. A vereadora Sandra me falou agora que o secretário de saúde está de férias. Mas eu queria saber realmente se está de férias, quem está respondendo pela saúde em registro, no meio da pandemia, quem está respondendo pela saúde de registro, porque estou bloqueado no WhatsApp e no Facebook, pelo secretário, né? O chefe de gabinete também não me atende o dia inteiro, é só respostas, estou em reunião. Quando fui ligar para o secretário de trânsito hoje também, Sandra, bloqueado também, as minhas mensagens não chegam. Que falta de respeito é essa, gente? Que falta de respeito é essa? De não atender vereador, de não responder vereador, representante eleito pela população. Isso é uma vergonha para o município de Registro, e gostaria de deixar registrado isso aqui, para que a população soubesse o modo de trabalhar dessa gestão. Uma gestão que não atende vereador, uma gestão que não respeita vereador. Uma gestão de vereador precisa recorrer ao Ministério Público, semanalmente, para fazer denúncia de serviço básico. É uma vergonha. Poderiam encerrar uma gestão de forma limpa, tranquila, mas não, preferem fazer isso. Apontamentos e apontamentos chegando nessa casa. Apontamentos e apontamentos, tem mais coisa chegando. E já quero deixar um convite aqui. Quero deixar uma provocação. Gostaria aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência soubesse, os vereadores soubessem, que já está nessa casa, pronto para ser pautado, as contas do prefeito de 2017. As contas rejeitadas pela Comissão de Orçamento por vários apontamentos de irregularidades. As contas estão rejeitadas, está pronto para ser pautado. Basta pautar, e aí fica a cargo do senhor presidente, por isso eu quero deixar provocativo aqui, para que a gente faça uma sessão, inclusive extraordinária, para votar essas contas. Contas apontadas irregulares. Toda semana a gente vem aqui, tem ofício. É Museu de Imigração, é rodoviária, que nós estamos voltando a pegar essa pauta. É apontamento agora, que faz parte também da gestão PSDB, com saúde. Gerson Teixeira apontou aqui no início do mandato. Nós fomos atrás. Lembra disso? Uniclínicas, serviço de oncologia. Estão fazendo irregularidade até com paciente de câncer, gente. Vocês estão entendendo o que é isso? Não é brincadeira. E tem vereador apontando, tem vereador denunciando, tem vereador expondo. Infelizmente, o nosso trabalho é limitado. Mas é uma vergonha o descaso que acontece aqui. Só que com saúde não pode brincar. Nós vamos atrás dessa situação. Um minuto para concluir. Nós não estamos aqui falando ainda, apontando o dedo para ninguém. O que nós estamos falando quanto ao assunto saúde é que precisa organizar esse sistema. As pessoas precisam saber. Os funcionários hoje não sabiam se já voltariam a atender, Sandra, todo mundo. Como é que estava isso? Porque não foi bem definido. Isso não está bem definido. Aquela central Covid, eles vão colher o SWAB lá? Ontem que foi feriado, pelo que eu escutei lá, o SWAB ia deixar para o dia de hoje. E o teste rápido? E o critério? E a equipe mínima? O contrato está dizendo, o termo aditivo está dizendo que precisava ter 2 médicos, 2 enfermeiros e 2 técnicos de enfermagem só para o Covid. No feriado, quando eu fui, o mesmo enfermeiro da geral estava fazendo a cobertura da Covid.
Tinha uma técnica de enfermagem lá, e conversei com uma médica, a médica estava paramentada, mas a fala dela é que estava tendo revezamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela contribuição, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, obrigada. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham nesta sessão. Eu protocolei, dialogando com a fala, portanto, dos colegas que me antecederam sobre o transporte coletivo, protocolei nesta data. Na sessão passada eu disse que o faria, mas eu quis buscar os elementos bastante detalhados para que o Ministério Público possa agir com mais celeridade. Então, buscar o projeto básico, ou seja, a relação dos horários que estão contratados no edital em que a empresa vencedora assumiu de realizar nessa cidade. Quase 50% dos horários foram suspensos. Por isso, protocolei hoje no Ministério Público a denúncia de não fiscalização do contrato, a denúncia de conivência com risco à saúde da população. Todos os ônibus estão, todos os horários de ônibus estão lotados. Enquanto nós falávamos aqui, fiz inclusive uma publicação em rede social, o pessoal do Votupoca dizendo a lotação do ônibus de todos esses dias, do Arapongal dizendo da lotação do ônibus todos esses dias. Aquele protocolo que nós vimos publicado no Diário Oficial não existe. Quem de nós não recebe todos os dias foto dos ônibus lotados? É um absurdo, porque esses levantamentos, que eu estou, inclusive, com a campanha bastante paralisada, porque assumi o compromisso com a população que faria esses estudos, fui buscar os documentos. O único ofício que a Prefeitura encaminhou à empresa, logo após o decreto do dia 5 de setembro, foi um ofício dizendo retomar as atividades dos serviços de transporte coletivo. Muito bem, foi aquele decreto em que os ônibus voltaram a funcionar, todos lembram. No entanto, desde aquele momento, não existe o cumprimento de todos os itinerários. Suspenderam o itinerário da UPA, por exemplo, que vai para o Poupa-Tempo, que vai para a UPA, que vai para a DRS. A população que tem que buscar medicamento da DRS, como é que faz? Suspenderam vários horários, que é por isso que esta casa, há bastante tempo, vem falando sobre isso, porque a gente vivencia, a gente se relaciona com a população que está sofrendo e sofrendo muito. Uma população, Wander Lopes, que está do meu lado, que eu sei que o senhor tem amigos no Serrote, que perde o último ônibus para ir para o Serrote, tem que pagar R$ 25,00 de um mototáxi. R$ 25,00 do mototáxi. Uma irmã de uma paciente de saúde mental, que eu vou falar sobre esse tema daqui a pouco, a dificuldade do nosso povo, sabemos o quanto piorou nesse período de pandemia. A pessoa tinha R$ 15,00 para vir até o centro, ela foi caminhando até a UPA com a irmã em surto, porque ela não tinha R$ 5,00 a mais para pagar. Portanto, é inadmissível a falta de fiscalização desse contrato. E eu quero repetir aqui o que eu disse há 20 dias atrás, o que me levou a começar os estudos para escrever a representação. O que eu disse aqui foi que quando eu fui procurar, pela enésima vez, várias vezes procurando reunião com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que é quem é responsável pela fiscalização, o que eu ouvi da Prefeitura? De que ela estava preocupada que a empresa ia perder muito, estaria no prejuízo, já que diminuiu o número de usuários. Imagina a Prefeitura, que tem que zelar pelo cumprimento dos contratos, pela garantia dos serviços públicos, ela vai dizer que a preocupação é que a empresa vai ter uma redução de seus lucros, enfim, vai ter prejuízo, e é fato que vai, qualquer um sabe que diminuiu, sim, o número de usuários. O que não se pode é, num período em que todos perdemos, todos, comércios fecharam, pessoas tiveram seus salários reduzidos, pessoas ficaram desempregadas, todos perdemos. Agora a Prefeitura Municipal de Registro vai zelar pela saúde financeira da empresa, no sentido, não posso nem dizer saúde financeira, não conheço a contabilidade da empresa, vou dizer que está preocupada com o lucro da empresa e não com a garantia dos serviços públicos. Foi aí que essa vereadora
com prejuízo de vários outros temas que vinha tratando e da própria campanha que nós temos que fazer, me dediquei exaustivamente buscando informações para hoje protocolar no Ministério Público essa denúncia. Tem que voltar todos os horários e tem que voltar todos os itinerários. Imagine todos nós aqui nessa casa, todos de máscara, todos aqui com cuidado, com álcool gel, todos nós sabendo de quanto está anunciado uma segunda onda, ter que pegar um ônibus para voltar para casa e entrar no ônibus abarrotado de gente, porque não resta outra alternativa ao trabalhador e à trabalhadora que não entrar nesse transporte coletivo. A sociedade registrense, a elite registrense, os líderes e todas as pessoas da cidade têm que entender que isto é um caso extremamente sério, de saúde pública. Eu posso compartilhar com quem quer que seja, colocarei nas minhas redes sociais várias fotos dos ônibus lotados. Só não está pior do que o número de bandeiras, uma em cima da outra na avenida da cidade, que também, aqui vem na avenida, porque parece também que não há protocolo para isso. Todos os nossos cuidados com o comércio, com o restaurante, com loja, não sei o que tem, mas no centro da cidade, uma pessoa em cima da outra, e a culpa não é de quem está trabalhando com a bandeira, não. A culpa é desse modelo de campanha que eu estou indignada. Enfim, pelo menos zelem pela saúde de quem está trabalhando com bandeira e faça um trabalho onde as pessoas possam se proteger. Mas, voltando à questão do ônibus, que eu quero terminar aqui, dizer, existe um descumprimento do contrato, existe uma dificuldade muito grande de pessoas que perdem consulta médica, que não tem como voltar para casa, enfim, estamos exaustos de falar sobre isso, e existe um gravíssimo risco, né? Nem sei só para dizer risco, elas estão permanentemente convivendo com a transmissão do vírus nesses ônibus superlotados. Não podemos ter uma visão tão segmentada e elitista. Isso não me diz respeito, isso é do povo, isso é dos trabalhadores, isso não faz parte das preocupações da elite. Quero que a CIAR, quero que as entidades de classe, que nós, que essa Câmara, que a gente consiga reverter de forma imediata. Reverter de forma imediata. Não quero vencer nenhuma ação judicial contra o prefeito, não é isso que interessa. Buscar o Ministério Público foi, mais uma vez, pedir socorro diante de ao Ministério Público, diante de uma administração que está de ouvidos fechados, completamente ignorando a situação das pessoas. O próprio vereador que me antecedeu disse: como pode o secretário de Saúde se ausentar num momento como esse? Com o serviço desorganizado. As pessoas que estão nesse escândalo da UPA de R$150 mil por mês de aditivo, elas saem de lá sem nenhuma orientação de isolamento, sem medicação, sem relação com a atenção básica. Como pode o secretário de Saúde deixar... Há um mês atrás, nesse microfone, eu parabenizei a centralização do atendimento, que seria na UBS Centro, para que os PSFs voltassem a atender. Senhores, está um caos, eu não sei, eu não consigo me dedicar a pensar no futuro, ou seja, buscar um segundo mandato, quero muito me reeleger, sem não tentar, não sei como enfrentar essa realidade, porque é isto. Quando eu digo não sei como, é porque não existe com quem você faz interlocução. Estão de férias, estão fazendo campanha para o senhor Marcelo Comeron. Uma parte, vereadora? Sabe, é um absurdo isto. O governo todo desembarcou numa candidatura, que todos sabem que o Gilson Fantin tem 2 candidatos, não é nenhuma novidade, o candidato Nilton Hirotto e o candidato Marcelo Comeron, basta ver. Então, todos sabem disso, que o governo... não importa para quem é o candidato. Não queria nem que fosse, óbvio, para ninguém aqui que fosse. Quero dizer o seguinte: não pode paralisar a administração num período eleitoral. O povo pede mínimo de iniciativa, remédio no posto, médico no posto, organização do Covid. O que nós estamos falando aqui, todo mundo precisa ser da área, eu não sei, o que está acontecendo aqui é o seguinte: as pessoas estão indo no posto, ninguém está atendendo, a equipe quer atender, não existe um protocolo que anunciou que seria publicado há 20 dias atrás, esse protocolo não aconteceu. Que protocolo que eu me refiro? Que seria as UBSs voltarem a atender o cotidiano, ser centralizado. Isso nada aconteceu, então as unidades básicas de saúde continuam não atendendo as doenças. Aonde está centralizado na UPA, está muito desqualificado, está um caos. Não me refiro a pessoas, a profissionais, me refiro a uma desorganização do Sistema Municipal de Saúde, e isso vai custar vidas.
Isto já está custando o sofrimento das pessoas e vai custar muito mais. Eu vou conversar na Vila Nova sobre campanha, não dá. A pessoa está lá com um CA, com um câncer, e não consegue ser encaminhado. Com qualquer leigo, vendo o tamanho do abdômen dela, já sabe o que significa. Você vai em outros lugares, o problema de iluminação pública, quantos tempos nós estamos pedindo? Senhor Marcelo Comeron, presidente da comissão permanente da casa, o senhor pode chamar a empresa aqui e a prefeitura e falarmos para esse problema imenso que dá na cidade? Já pedimos à mesa diretora, me refiro à mesa diretora como um todo, seus senhores membros da mesa diretora, cadê a audiência? Nós vamos esperar a eleição, agora a nossa pauta é só a eleição? Eu me refiro ao senhor Marcelo, não porque ele é candidato a prefeito, é porque ele é o presidente da comissão, ao qual essa casa, através de vários colegas, vem pedindo, precisamos resolver o problema da iluminação pública. São pessoas que vão, não preciso dizer, de segurança, seja para quem é, para mulher, para jovem, para homem, não importa, a segurança pública, que está um caos. O que não era problema nessa cidade virou. Então, eu sinceramente, é um desalento, né? Um desalento, porque você não tem nada, assim, a não ser obras atabalhoadas de última hora, asfalto com o famoso poste no meio da rua, as coisas extremamente atabalhoadas e o povo absolutamente sem rumo. As próprias... Bom, eu quero encerrar por aqui, porque depois eu peço o tempo da liderança, que eu estou aguardando aqui uma resposta da secretária de Educação para, mais uma vez, tratar do problema da cesta de alimento das crianças. Obrigada, senhor presidente. Deixo aqui, na ausência, embora do presidente, os demais membros, acho que o Vander Lopes e quem mais é membro da comissão, por favor. Deixaria, portanto, me dirigindo ao Vander Lopes, que está aqui, na ausência do Gerson, que está conosco, mas foi tomar uma água, o pedido para que a comissão chame a empresa, nós precisamos tomar alguma iniciativa. Não dá, eu não... sinto muito, estou pedindo mesmo, é preciso nós tratarmos, pelo menos desse tema. Porque do tema da saúde, poderíamos ser nossa comissão, eu, o Tom e o Gildevan. No entanto, todas as vezes que nós chamamos aqui a audiência pública, a saúde não comparece e não comparece para resolver, então é um tema que realmente já esgotamos. Senhor presidente, obrigada, eu me inscrevo posteriormente para tratar dos outros temas. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, público que nos assiste. Queria aqui também tratar de alguns assuntos. Realmente já comentaram, né? Eu estava aqui falando com o vereador Vander, em relação a tantos dias que a gente vem reclamando e pedindo, né, para que arrume essas luminárias queimadas. Não, nem nas zonas rurais, mas também aqui na frente da Câmara Municipal, né, que são 4 lâmpadas queimadas, algumas delas acende e apaga. Já passamos isso para a prefeitura, para as pessoas competentes, mas infelizmente a gente não é atendido, né, na altura que é para ser. Sabemos aí que tem uma licitação, ela está meio enrolada, que não se contrata logo a empresa para poder realmente tratar com carinho essas iluminação pública. Já foi questionado nessa casa também em relação à audiência pública, citado, né, pela Sandra antes de eu falar, mas são coisas que a gente fica batendo sempre na mesma tecla e nunca se resolve. Não é, portanto, que a gente está aí com a dificuldade também na área da saúde. E a gente nem é atendido de acordo que tem que ser. Agora, imagine as pessoas que são usuários no dia a dia, que precisa realmente do atendimento exemplar. Mas vamos lá. Está acabando o mandato, né? Tomara que quem entre com a vontade de realmente fazer a diferença, né, em todas as áreas, e a gente quer o melhor para a nossa cidade. Aí você vê, infelizmente, nos últimos anos, a gente sempre criticando as coisas que não acontecem,
Que nem um dia de hoje, a gente vem, vereadores, escutar o nosso hino da cidade e olhar para o telão, né? Olhar para o telão umas coisas que se for falar para a realidade mesmo, sinceramente, essas obras que estão inacabadas, podia passar no telão cantando o hino também, para a gente ver como a nossa cidade está abandonada. Como ela está abandonada. Você vai nos bairros, em relação à limpeza, varreção, mato tomando conta da Guise e Sarjeta. Infelizmente, o governo já desacelerou, e faz muito tempo, e a gente vê as pessoas querendo continuar a governar. Fica difícil. Infelizmente, fica difícil a gente ficar mais 4 anos à mercê de um pessoal que não gosta da nossa cidade. Não é, portanto, que foi questionado aqui, antes de eu falar, em relação à saúde. A saúde que está na mão das pessoas há muito tempo, a gente sabe quem pilota. Eu acho que a gente tem que mudar, e a mudança tem que chegar, e está aí. Há menos de 11 dias, 12 dias, né, para o pleito. Temos que enxergar realmente quem merece administrar a nossa cidade. Hoje eu fiz uma visita no Ribeirão de Registro, devido a um pedido que eu fiz no primeiro meses do primeiro mandato desse atual governo, levando o secretário de obras, o Cláudio Bolsonaro, em relação a uma rua chamada Rua 4. Você entra no Pesqueiro Sebo, você vai lá na Rua 4, a última, lá do fundo. O top que é aquilo lá. No Portal do Vale. E esses dias a dificuldade da ambulância buscar um paciente na última casa lá, inclusive o cara até filmou a ambulância indo, voltando de ré, indo, pegando embalo, sabe? Para poder subir, para ir buscar o paciente. Hoje eu consegui ir com um funcionário lá, para ver qual que é a possibilidade de se passou 8 anos, não sequer fizemos um rebaixamento dessa rua. E o pessoal está clamando, porque a água da Sabesp está chegando lá. Está chegando água encanada para o pessoal. Né, todo mundo preocupado, né, com a melhoria do bairro, e a gente sabe que eles também querem que a prefeitura lance uma cobrança de IPTU para ver se realmente chega uma melhoria para eles lá no bairro. Inclusive eu pedi para eles fazerem um abaixo-assinado para ver qual que é a viabilidade e a possibilidade da prefeitura ainda nesse mandato fazer um paliativo para eles lá. O rapaz falou que, infelizmente, não adianta jogar pedra, que o top é muito forte e o chão é muito duro e não consegue penetrar a pedra no barro, em relação à hora que o caminhão está subindo ou um carro pequeno, seja a dificuldade de chegar lá em cima. Essa semana mesmo eu vou ver se eu consigo fazer esse pedido e mandar para a prefeitura, para ver se eles conseguem responder essa comunidade que lá se encontra. Passaram a máquina, jogaram brita, mas infelizmente sempre fica alguma coisa para trás. E essa dificuldade da ambulância buscar os pacientes na última casa, lá em cima, onde que era do senhor Lício. Ele vendeu para uma família e eles estão em dificuldade. Para você ver, para poder levar o material de construção lá em cima, eles têm que colocar de metro em metro dentro de uma carretinha, num Fusca, para poder subir. E até a própria prefeitura, através do funcionário, falou que, infelizmente, o basculante não vai com carga lotada para cima, sempre meia carga, para poder jogar, e nem sequer a máquina consegue espalhar. É dificultoso, né? Mas a gente briga por eles. E tomara que as coisas caminhem, né? Que seja esse governo, ou que seja o outro, mas que não deixe a nossa cidade abandonada como ela está. Falei aqui semana passada também, do pier. Meu, é brincadeira o lugar que estão fazendo aquele pier e aquele deck. Na barranca de uma velocidade da água. Primeira, na curva. Primeira enchente que der, vai lavar tudo. Você pode ter certeza. Por que não faz do lado do cais, que é um lugar manso? De água mansa, baixio, fácil de acesso. Principalmente para quem tem o seu pescado e pode chegar num deck no pier e levar o seu produto
ali no mercado municipal para poder vender e ter uma renda, foram fazer lá embaixo, na saída do esgoto da cidade. Fique à vontade, vereador. Queria deixar só uma contribuição aqui para falar que, mais uma vez, essa gestão é uma tragédia. Na verdade, obra, eles só fazem aonde é interessante para eles, onde convém. Porque não existe lógica técnica nenhuma em ser feita essa obra ali. Não existe. Não tem como explicar isso daí. Mesma coisa do Museu da Imigração Japonesa, sem licença ambiental e outras obras que nós temos paralisado no município. Eu quero entender qual é a explicação técnica, se é que tem um técnico aí que possa responder isso e explicar para nós. Não existe. É isso que você está falando agora. Como é que faz um empreendimento desse justamente na curva, onde o rio tem mais força e a movimentação da água é maior, sendo que poderia ter feito uns 200, 300 metros antes? Então, eu não consigo entender a lógica, mas eu respondo que a lógica é onde é mais interessante, aonde lhe convém. Tudo aqui no município é onde lhe convém. Aquilo que você estava falando, a área rural, os caras não fizeram nada. Eles brincam com a saúde da população, não têm respeito com ninguém. Não fizeram em 8 anos. Querem reeleger um vice que ficou 8 anos escondido, que em nenhum momento ele deu a cara e lutou pela população, e agora quer mostrar que é o salvador da pátria? Ah, pelo amor de Deus, vamos parar de brincadeira, meu. Assim não dá, não tem condições. Se pelo menos tivesse vestido a camisa e lutado pelo município, mas o cara nunca fez nada. De tantos escândalos de corrupção no município, tantas irregularidades, será que ele não enxergou uma, não conseguiu enxergar uma, e falar que está preparado para administrar o município? Se nem a casa dele ele consegue administrar, vai conseguir administrar um município? Vamos parar por aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. O que me convém a esse vereador é sempre estar articulando e brigando pela população registrense. A gente pede, implora, reivindica. Sempre eu falo para os nobres pares aqui, se durante o mandato de Vossas Excelência, se a gente conseguisse chegar no patamar de 30% do que a gente pede, ou reivindica para a cidade, que a gente nunca pede nada para a gente pede para a comunidade, para a nossa cidade caminhar, com certeza a nossa cidade seria outra. Né? Fazer pelo menos o básico, para poder realmente chegar num patamar de falar assim, tenho orgulho de morar em Registro. Mas a gente, como registrense, a gente perdura na insistência. A gente vai até o fim, queira ou não queira. Mas uma hora vai entrar uma pessoa que olhe para as pessoas mais necessitadas. Infelizmente, esse governo só trabalhou para a elite. Infelizmente. Fica à vontade, vereador. Infelizmente, né, Roberto? Nós somos pessoas que andamos pelas ruas. Nós conversamos com as pessoas. Nós tomamos café na padaria. Nós andamos de chinelo, né, Gerson? Vamos no mercadinho, vamos no sacolão. A gente vai no final de semana, né, Heitor? Vai lá no Cervejac, vai lá no campinho do Botafogo, vai lá nos campinhos de futebol, e a gente sabe o que é a realidade durante todo esse mandato. A gente não vai só agora fazer uma pose e botar um chinelo de dedo e andar para a rua para dizer que a gente é humilde. Não. Eu falo de mim. Eu andei os 4 anos. Os 4 anos. No barro, na chuva, onde pega enchente. E eu não consigo, como disse Wander, não consigo sequer imaginar que tipo de critério é estabelecido de pessoas que se gabam tanto de serem técnicas, de serem estudadas, e não consegue prever antes de uma pavimentação, vereador Roberto, que tem um poste no meio da rua, e não é um não só, doutor Inês, é no Valeri, é no São Mateus, é no Jardim das Palmeiras, é no Paulistano, é no centro da cidade, é no Caiçara 2. Não consegue prever, Wander, que numa rua de alto fluxo, que vai ser pavimentada, vai precisar de um redutor de velocidade. Então isso
não pode ser colocado no mesmo contrato, porque tem que gerar um novo contrato, uma nova licitação, não tenha dúvida. Não dá para prever um contrato de iluminação pública que poderia ser melhorado com a Electro, mas não, vamos pegar e não vamos saber o que fazer, e não vamos planejar. Vamos pegar 800 lâmpadas LED e vamos distribuir onde fica bonito na foto, onde fica bonito com o drone. Mas não, o presidente chegar na casa dele, ele precisa passar lá naquela rotatória, por exemplo, ali do Jardim São Paulo, Jardim Paraná. É escuro. Por que não colocou uma lâmpada LED ali? Que estudo de segurança. Mas tem um loteamento aí que está cheio. No caminho da casa do prefeito está cheio. E eu moro lá também. Mas não vejo a necessidade lá maior do que outros pontos críticos da cidade. Cadê a discussão quando vai se falar em pavimentação, já que o povo gosta? O modo operandi do PSDB é gostar de fazer pavimentação, asfalto. Mas quer fazer, faça direito. Discuta com a população. O pessoal do Jardim Brasil até hoje sem entender porque não tem direito ao asfalto lá. Eles são menos que alguém? Eles não pagam imposto, Roberto? Uma acessibilidade para inglês ver. Eu queria que alguém da gestão do planejamento ali tivesse um parente cadeirante e colocasse lá na rua 7, lá no Jardim São Mateus, Heitor, para subir aquela rampa inclinada que cai no meio do mato. Eu queria que colocasse alguém de cadeira de roda lá para ver, da família, para ver se não vai ter um pouquinho de empatia, se não vai se colocar na posição. Mas não tem a menor ideia do que é fazer gestão para as pessoas. Nossa cidade hoje precisa de alguém que minimamente goste de gente, que pense nas pessoas. Obrigado, vereador. Para você ver o descaso, né, vereador? Porque até então, quando nós liberamos uma verba aqui para a prefeitura fazer o empréstimo de alguns milhões na Caixa Econômica Federal, eles nem sequer tiveram o critério de chegar nessa casa aqui e perguntar quais são os melhores lugares para poder fazer a pavimentação asfáltica. Foram no critério deles, né? Que eles fazem o que realmente eles querem. Você entendeu? Aí abre-se licitação, vem um monte de empresa de fora. Por isso que eu sou contra pregão eletrônico. 1 minuto para concluir. Porque no pregão eletrônico, o melhor preço leva, mas o melhor preço faz as cacas e deixa para trás, infelizmente. Como é que você pode liberar uma empresa a fazer o pavimento asfáltico, vereador, e deixar um poste no meio da rua? Isso é um absurdo. Não dá para acreditar. E você pode ter certeza, esse poste vai ficar por muito tempo, porque a prefeitura não tem condições de pegar lá e arcar com 5 a 10 mil reais para remover aquele poste do lugar. Vai esperar a boa vontade da Electro, sabendo que a Electro não é parceira do município. Entendeu? Por isso que está aí, ó, essa bagunça que está. Sabendo que um dia nós ia perder a liminar, nós ia ter que realmente fazer o que outros municípios já vinham fazendo, e eles não sequer se organizaram. Está aí, ó, a bagunça. Obrigado pela parte. Uma boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, excelentíssimo vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Obrigado pela palavra, a mesa diretora, a qual cumprimento a todos os componentes. Boa noite aos nobres pares, aos servidores da casa e àqueles que nos assistem nas mídias sociais. Vamos falar alguns assuntos aqui, que estão sendo discutidos hoje. A questão do transporte público já é um problema antigo na cidade, né? A gente vem discutindo, acho que desde o início da nossa legislatura, a questão da troca dos ônibus, que demorou mais do que aquilo do que previsto no contrato com a empresa, da licitação,
o bilhete único, que até hoje a gente não viu a implantação, a internet nos pontos de ônibus, o aplicativo que era para acompanhar o itinerário dos ônibus, para saber onde estava, tudo isso previsto em contrato. Bilhete o bilhete único, falei, né? O bilhete único até agora não saiu. Enfim, são inúmeras, e não são promessas, são comprometimentos assumidos no contrato. Cláusulas de contrato. E as cláusulas de contrato têm que ser cumpridas. A lei de licitações, ela prevê as advertências cabíveis em cada caso. E aí tem a gradatividade das advertências previstas na lei de licitações. Começando com as advertências, a partir das advertências você já pode ir para multas, aplicação de dinheiro para a empresa. Depois da multa, você pode ir até para suspensão do contrato, inabilitação da empresa para não mais participar de outras licitações. Mas parece que a secretaria competente, né? Não sei se é o que acontece, parece que protege a empresa, né? Parece que não aplica as devidas notificações, advertência que seja, para que a empresa cumpra efetivamente aquilo que ela se comprometeu na licitação com o município. Nós já questionamos várias vezes aqui sobre isso, no entanto, somos ignorados, como já somos ignorados há um bom tempo. Já é uma cisão de poderes aqui no município de Registro, é triste falar isso, mas é uma cisão de poderes já há 2 anos, se não mais, né? 3 anos, 3 anos de cisão, né? Cisão completa, não existe, né? Apesar de alguns colegas até hoje falarem isso, base, não existe base já há mais de 3 anos. Já, a questão do legislativo, dos poderes, né? Dos poderes republicanos, que a gente estuda em direito constitucional, dos freios e contrapesos, né? O tal do checks and balances, do porquê foi criado lá em Montesquieu, essa divisão dos poderes, que é para um ser o fiscal do outro, para um ser o freio e contrapeso, o legislativo ser o freio e o contrapeso do executivo, que é para ter uma balança e nós conseguirmos fazer essa equalização dos poderes, assim como o judiciário também existe para isso, para fiscalizar o legislativo, para fiscalizar o executivo e também o legislativo. Mas executivo e legislativo já estão numa cisão há muito tempo. O executivo deu as costas para essa casa, né? Faz daqueles 3 macaquinhos, que a gente diz, um macaquinho que nada vê, nada ouve, nada fala, com a Câmara parece que é assim, parece que é com todos da casa, porque o que a gente escuta, reclamação de quase unanimidade aqui dos vereadores, e não é diferente comigo, Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com empresa nenhuma, com político nenhum, seja do meu partido ou seja de qualquer outro partido, muito menos recebo dinheiro de empresa para a minha campanha, ou de proprietários de empresas para a minha campanha. Porque se você for ver doação para alguns candidatos, tem doação de proprietário dessas empresas que aqui estão em registro. Não vou falar o nome desses candidatos, mas tem, né? Inclusive doações para candidatos a vereadores no município, de dono da empresa do transporte público, a de registro. É só você ter curiosidade, abre lá o nome de um por um e vê o nome dos doadores. Mas tem. Não está, vamos deixar claras, né? Não é nenhum dos 13 colegas aqui, né? Dos 12 colegas que estão aqui na Câmara. Mas é candidato que está pleiteando entrar nessa casa, né? Eu não compactuo com isso e nunca vou receber dinheiro de um proprietário de empresas em prol da minha campanha, porque eu acho que isso é uma prostituição da sua candidatura, né? A gente sabe que não pode mais ter doação de CNPJs, mas existem os proprietários dos CNPJs que doam para as campanhas. A gente espera que o futuro melhore, né? Que volte esse diálogo entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e eu acho que qualquer um dos candidatos que ganharem essa eleição serão muito melhores do que como está sendo atualmente, né? Com o transporte público, bem lembrado aqui pelo colega Heitor, e com a qual o vereador Roberto já falou, mas foi o Heitor que trouxe o tema aqui enquanto o vereador Fábio estava falando sobre isso. Por que não legalizar as vans?
Tá aí, temos um candidato aqui hoje, que aqui ao nosso lado, né? E, enfim, cada candidato está aqui ao lado de alguém. Temos 2 candidatos, aliás, né, pleiteando o executivo. Eu acho que poderiam se comprometer com isso. Por que não? Vamos quebrar esse monopólio que existe em registro há quantos anos, meu Deus do céu? 30, 40, eu nem sei quantos anos tem esse. Não é um monopólio, né? Vamos ficar claro. Mas é a mesma empresa que ganha a licitação sempre. É um monopólio disfarçado com a licitação. Então, vamos quebrar esse monopólio. Eu sou liberal, né? Tenho uma orientação liberal, e eu acho que em alguns pontos dá para adotar mesmo a questão do liberalismo. No transporte público, todas aquelas questões onde há problemas, vamos pensar, vamos debater isso, vamos trazer isso para o debate democrático, de fazer uma liberação para o transporte público através de vans. Deixa a empresa lá, deixa a empresa com os ônibus. Agora, se a empresa não tem interesse, apesar de ter se comprometido com linhas de ônibus, como a colega Sandra já falou, como nós temos as linhas com as quais a empresa é obrigada a cumprir, e não está cumprindo. Mas tudo bem, né? Vamos pressupor que a empresa ache que algumas linhas não dê o lucro necessário para valer a pena ela manter um ônibus com 50 lugares e um motorista, que nem cobrador tem mais. É um motorista e cobrador junto. Não vale a pena. Se não vale a pena, vamos atrás de quem acha que vale a pena. Eu não tenho a menor dúvida que se abrir uma licitação para fazer a permissão, vai aparecer 10, 20 empresários interessados em ter a sua Kombi não tem mais, né? Mas vans, as suas vans pequenas de 12, 16, 24, tem vans de vários tamanhos, desde 8 lugares, como são as Kombis, até 20 lugares. E aí o empresário, né, se compromete, obviamente com a devida fiscalização, com todas as questões regulamentares. Inclusive no ano passado foi modificado o Código de Trânsito Brasileiro pelo governo Bolsonaro, onde se deixou o Código de Trânsito Brasileiro mais rígido quanto à penalização de transporte público ilegal, com penas gravíssimas, com 7 pontos e o valor da multa multiplicado por 5 na gravíssima, porque antigamente nós tínhamos muito, né, nas cidades onde tem essas questões de vans, Rio de Janeiro, por exemplo, é uma delas, que a penalidade era muito branda, e aí a fiscalização da prefeitura não tinha força suficiente para bloquear o transporte público ilegal. Desde 2019... agora já tem mais força, porque se a pessoa for pega e não tem a regularidade perante a administração pública, o carro é apreendido, multa gravíssima e penalidade vezes 5. Então ela já pensa muito bem. Eu nem sei quanto custa a penalidade da infração de trânsito gravíssima, mas é bem cara, imagine 5 vezes. Então eu acho que nós temos que ser progressistas em alguns pontos aqui na cidade de Registro. Já é o momento de nós pensarmos no futuro. E pensarmos no futuro é pensarmos aí nas vans para alguns pontos. Se a empresa não dá conta de transportar os munícipes do Agrochá para o centro da cidade e vice-versa, do centro da cidade para Agrochá, que a gente vê direto fotos e vídeos aí de gente se apinhando dentro do ônibus e gente deixada para trás lá no Instituto Federal, no SESI, no Senai do Agrochá, perdendo hora de trabalho, tempo de trabalho porque não consegue entrar nos ônibus, áreas rurais sem as linhas de ônibus. Por que não abrirmos essa possibilidade com a permissão, através de uma licitação, para empresários que tenham essa vontade? Tem um monte de gente querendo empreender na cidade, e esse é um campo que, quem sabe, melhora. Não, quem sabe não, eu tenho certeza que vai melhorar, eu tenho certeza que vai ter gente querendo participar, e aí a empresa concessionária de ônibus vai se espertar e vai também trazer uma melhor prestação de serviço para os nossos munícipes, que a gente sabe que é bem dificultoso ultimamente. A questão da iluminação pública, eu já estou desistindo de falar de iluminação pública, porque não é possível, não é possível. Isso é uma falta de respeito também com o nosso município. O mais engraçado é que a gente reclama e levam para o lado pessoal. Acham que é algo que o vereador tem algo contra o secretário, que o vereador quer entender mais que o secretário.
não é questão de entender mais. A partir do momento que você tem um poste queimado com uma luminária há 7 meses, 7 meses com protocolo, com dezenas de protocolos de moradores, meu Deus do céu, será que é querer entender mais? Não é possível, não é possível. Uma dessas luminárias que eu já pedi, que os moradores já me apresentaram inúmeros protocolos, que eu já mandei para o WhatsApp de meio mundo na prefeitura, 7 meses com a luminária queimada. Teve um dos moradores que cansou de pedir, e colocou um refletor de LED na frente da casa dele. E ele falou que está com vontade de entrar contra a prefeitura, para a prefeitura ressarcir o valor que ele está gastando de luminária de LED lá para iluminar a rua. Porque paga a taxa de iluminação, vem todo mês na nossa conta da Electro. Não tem nada nesse mundo que justifique uma luminária queimada por 7 meses. Eu até falei isso para o morador. Olha, eu não tenho dúvida que não estão trocando a sua luminária porque eu reclamei. Porque virou uma coisa pessoal, porque é o vereador Cristiano que está reclamando e por isso não quer trocar essa luminária. É uma perseguição, deixa eu só terminar, vereador, uma perseguição contra o mandato, e não é o meu mandato, não é a minha pessoa, eu represento aqui 972 pessoas que votaram em mim nas últimas eleições. É uma parcela grande da população de Registro que eu estou representando aqui. E vira tudo para o lado pessoal. E já levaram isso para o lado pessoal, já faz uns 2 anos que estão levando para o lado pessoal. Porque eu fui relator da comissão processante, porque fui eu que denunciei no Ministério Público a concessão ilegal do recinto da Expo Vale. E a perseguição é tão grande que tentaram, quem está no posto máximo hoje da cidade, tentaram fazer com que eu nem tivesse legenda. Foram atrás do partido, dizendo que não queriam que me desse legenda. Que se queria o apoio da máquina, assim podemos dizer, né? Se o candidato quisesse o apoio da máquina, era para não dar legenda para mim. E aí, como disseram que iam dar sim a legenda para mim, ele disse o seguinte: bom, se você vai escolher as pessoas, eu vou fechar as portas quanto a dinheiro. Então, meus eleitores, 972 votos da eleição, me desculpe, tem gente que não entende essa questão de cisão entre poder executivo. Hoje mesmo eu vi um texto que até o vereador Fábio se intrometeu lá para responder, mas não respondeu, um candidato falando isso, que a culpa de não ter diálogo é da Câmara. Essa pessoa não deve assistir aqui às nossas sessões do quanto a gente reclama das prestações de serviço público e não somos atendidos, quantos requerimentos não são respondidos, quantas indicações não são respondidas, e as indicações não são dos vereadores, são dos munícipes de Registro. É uma pena, mas faltam 60 dias. Desculpe, vereador, o senhor queria falar, fique à vontade. Vou usar só um minutinho, mas era para colaborar nessa fala do vereador. Eu gostaria que as pessoas pudessem acompanhar, Marcelo, numa sessão onde um vereador, no alto ali de toda a sua competência técnica da casa, que já foi líder do governo, quando ele passa um relato desse, a gente vê o quão destruidora é essa gestão para o município de Registro. O quão destruidora. Uma gestão que persegue, uma gestão que humilha pessoas, uma gestão que pressiona, uma gestão que vai atrás de servidores para fazer perseguição e que coloca as vontades próprias em detrimento daquilo que é bom para a cidade, Wander. As coisas aqui em Registro são assim, Marcelo. Se for pedido de vereador, é aí que nós não vamos fazer. E aí, Cristiano, eu até pensei mesmo em responder o jovem rapaz, aspirante aí à Câmara Municipal, que ele possa dar uma repensada, porque se Deus abençoar ele chegar aqui, ele vai ver que o calo é mais apertado, né, Marcelo? Obrigado, viu, pela tolerância aí. Próximo vereador inscrito. Vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretários Fábio Tatu, Rafa Freitas, nobres pares, e o público que está nos assistindo agora via rede social. Ouvindo os colegas aqui, e não poderia hoje me manifestar, quando você é citado
fala de um colega. Então você tem que dar uma resposta curta, não vamos tomar muito tempo. Deixar claro para quem está nos assistindo, essa questão da energia elétrica aí, a mesa diretora, que tem o poder mais amplo do que a própria comissão, de acordo com o regimento interno, já fez a convocação aos responsáveis questão de energia elétrica, onde o próprio presidente já declarou falta de conhecimento de vereador, que é só perguntar para a mesa diretora, não há necessidade de você ficar fazendo N pedidos. O presidente da casa já falou de que a própria empresa e próprios secretários não acharam tempo para vir aqui, na agenda deles. Não é este vereador que vai decidir o que vai acontecer ou não. Como o próprio vereador que me antecedeu aqui falou a respeito da cisão entre os vereadores e o legislativo e o executivo. Não sou eu que sou Salvador da Prata, agora fazer politicagem aqui na tribuna, como são bons para fazer, sempre fazem, a gente sabe disso, essa é a prática deles. E queria deixar claro aqui para a vereadora Sandra Kennedy Lula Inácio da Silva, ela falou aqui da tribuna, que o sobrenome dela seria Sandra Kennedy Inácio Lula da Silva, e falar para ela que eu tenho apoio, sim, do candidato, apoio do político Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho apoio dele, falo com orgulho também, tá? Eu falo com orgulho, eu tenho apoio, sim, na minha candidatura, que ele fez até um vídeo, tá? Então, eu falo com orgulho, não tenho vergonha. Agora, a questão de falar que outros políticos que estão fazendo a campanha para mim, me apoiando, precisa falando falácias, esse é um ataque que não leva a nada, vocês mude o disco, que isso não vira mais. Esse discurso aí de atacar as pessoas não vira mais, a população não é boa, a população sabe o que acontece. Eu fui presidente da comissão, todo mundo sabe o que aconteceu, não precisa eu ficar relatando novamente aqui. Então, só queria deixar claro isso para a população, que quem apoia o que eu tenho de político hoje é de Jair Messias Bolsonaro e alguns deputados estadual e federal. Isso é certeza absoluta. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo e quem está me assistindo sabe quem eu sou. Eu sou transparente e sincero no que eu faço, não perco tempo de ficar atacando ninguém por balela, de ficar pegando microfone, fazendo discurso em bairros por aí, falando que Cameron o prefeito tem 2 candidatos, que isso não tem lógica, isso é fantasia que faz na cabeça, e eu sou do PL, e o presidente Jair Bolsonaro está me apoiando, ele não tem nem partido, tá? Então, deixar claro isso para a população que está assistindo, que isso é um joguinho que sempre fizeram e vão fazer, eu não estou nem aí com esse tipo de jogo. Boa noite a todos e muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Não, senhor presidente. Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Alô. Boa noite, obrigada. Eu queria voltar rapidamente ao tema do transporte, porque fui mencionada aqui por algumas pessoas que estão assistindo a sessão, e não há problema nenhum em corrigir que uma das questões, menos problema, retomou-se o itinerário da UPA, que é aquele itinerário que vai até o poupa-tempo. Esta pequena correção não minimiza de forma alguma todo o problema que foi aqui relatado por vários colegas. Nós estamos, então, o itinerário que tinha sido suspenso, então se restabeleceu. Quanto tempo depois? Quase 2 meses depois. Mas fica aqui toda a nossa discussão registrada, o quanto está sofrendo a população pela falta dos horários que foram suprimidos e os ônibus lotados e todo o debate que aqui foi trazido. Eu quero lembrar 2 aspectos muito importantes na história, porque que nós chegamos nessa situação. Quero lembrar muito isso. Quando, em final de 2008, quando o ex-prefeito Clóvis antecipou a renovação do contrato com a empresa concessionária, 7 anos depois do prefeito que o antecedeu, todos se lembram que foi denunciada por mim na condição de prefeita e nessa casa hoje na condição de vereadora, o quanto foi ruim para o município de Registro.
Porque em 7 anos você tem novos bairros, você muda toda a lógica de mobilidade, não é? Imagina bem o que era registro, né? 7 anos antes, não existia a região do Agrochá, a região do Jardim Paulistano era muito menos gente, enfim. Renovou-se e deixou todo o nosso mandato sem condições de rever essas linhas. Então, dia 18 de dezembro de 2008, é renovado um contrato e deixa 7 anos aquilo amarrado. Pois bem, senhor Gilson Fantini e Hilton Hirota são reeleitos e vão fazer aquilo que é fundamental, que tem que ser feito hoje, é obrigatório que seja feito, que é uma audiência pública, que é ouvir as pessoas, quais são os horários, quais são os itinerários, qual é a realidade, como aqui foi trazido, vários bairros rurais que nem ônibus tem, como é o caso do Boa Vista Estrada. Só que essa audiência pública está aí no site da prefeitura, qualquer um pode voltar lá em 2000, aí já vou falar de 2000 vou voltar aqui, deixa eu lembrar, 2015. 2015. Você não vê um usuário de transporte coletivo lá no KKKK, foi antes do SESC ainda. Então, quando você faz um governo que não dialoga com a população, que não vai para o chão do dia a dia, para o território, entender quais são as necessidades, aí pronto, faz uma renovação de contrato que não comunica com a necessidade do quê? Dos bairros rurais, dos horários de pico, com os horários com a necessidade. Então, quando você não faz um processo de audiência pública, de escuta, de plano de plano de mobilidade de forma adequada, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos falando de 2 problemas. Um, que é o descumprimento, que é o que nós falamos na primeira parte da minha fala, e outros colegas trataram do mesmo tema, é o descumprimento do que foi contratado. O outro tema que eu trago é o que foi contratado foi mal contratado. E o terceiro hoje era o momento, como foi levantado aqui pelo vereador Cristiano inicialmente, me parece que outras pessoas, o Roberto também falou sobre isso, num momento de eleição, é o momento mais importante para a gente discutir projeto para a cidade. Independente de eu concordar ou discordar com isso que foi trazido aqui agora, de repente as vans, eu acho que o vereador Heitor que falou também, né? As vans, enfim, de trabalhar com um sistema híbrido que pudesse ter a iniciativa privada operando. Quer dizer, eu queria ver os candidatos a prefeito discutindo temas como esse. Qual é a saída para o transporte coletivo? Qual é a saída para a recuperação do desenvolvimento da cidade no período pós-pandemia? Quais são as propostas para gerar emprego e renda? Eu, como munícipe, como vereadora, eu queria ver esse debate acontecendo na cidade. Queria ver os 6 candidatos a vereadores discutindo, pensando, apresentando propostas para que qualquer cidadão pudesse aí sim escolher o seu caminho, o seu melhor candidato, a sua melhor opção. É muito ruim a gente não ver isso. É muito ruim a gente não ver isso, ver um debate, como agora acabou de tentar trazer aqui uma questão ideológica, que pouco diz no dia a dia do cotidiano das pessoas. Eu quero traduzir o ideológico o seguinte: se o presidente A, B ou C, o presidente que hoje faz com que a gente pague R$35 no arroz, ou pague 12 no óleo, essa carestia que está aqui, mas eu não quero discutir essa questão ideológica, quero discutir as soluções concretas para os problemas da nossa cidade. E eu, como vereador e como cidadã, eu quero ouvir os 6 candidatos debatendo sobre isso. Senão vai ser mais um cheque branco que vai passar. Um presidente que foi eleito, já que foi falado o nome do presidente aqui, sem participar de um debate, e aí o cheque branco que a sociedade deu e hoje está no caos que nós estamos vivendo nesse país. Então, eu quero só me responder no vereador Marcelo, na condição de vereador e colega, que eu falei por 3 sessões, talvez, vereador, no sentido muito de clamar, de pedir, de sugerir inicialmente, agora até de reiterar a solicitação para a comissão, porque o senhor bem sabe, conhecedor do regimento interno, que se há uma convocação da comissão e há uma ausência, você tem essa formalização. A mesa diretora não tem um poder superior do que a comissão permanente, porque a comissão permanente é quem pode convocar e, na sua ausência, tomar as medidas necessárias. Imagine a gente viver numa situação como nós estamos, de insegurança pública pela iluminação, e nós dissemos que nós não conseguimos trazer a prefeitura e a empresa aqui para conversar. Aí se nós assinarmos um atestado de muita, enfim, falta de força política.
Então, eu estou aqui não falando com o senhor na condição de candidato, mas de colega vereador, que simplesmente por estar na condição de presidente, podia estar cobrando qualquer outro aqui, se tivesse na condição de presidente desta comissão, e é por isso que, respeitosamente, eu reitero a importância de tratarmos deste tema. Acho que era isso, presidente. Obrigada. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Ukuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constante na ordem do dia. Moção de apoio número 049/2020, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao projeto de lei número 80/2018, em tramitação no Senado Federal, que torna obrigatória a participação do advogado nas audiências de conciliação realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, de modo a incentivar a sua aprovação no Congresso Nacional. Coloco a moção de apoio 049 de 2020, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Fui procurado aí pelo pessoal da OAB, aqui da subseção, subseção aqui de registro, comandada aí pelo Dr. Caio César, né? E me falou dessa luta da classe dos advogados e advogadas na questão desse PL aí, que é um PL, acho que o vereador Cristiano deve estar bem por dentro disso, é um PL que nada mais é do que legitimar, né, o artigo 133 aí da Constituição Federal, que afirma que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, essa questão da obrigatoriedade da presença de um advogado nessas audiências de conciliação, o que ela traz para nós? Parece uma coisa assim, pequena, mas assim, muitas vezes, né, Sandra, existem algumas, por exemplo, homologação do litígio, né, Cristiano? Às vezes a família não está assistida por um advogado, né? E a outra parte tem ali, entra naquela conversa cheia de palavreado técnico, né, Cristiano? Cheio de palavreado bonito, aquela família ali acaba aceitando o acordo, que muitas vezes não é o mais justo para ela. Isso acaba onerando aí muito essa família. Então, a presença do advogado vai trazer outras estratégias, não é, Cristiana? Para que possa ter uma questão de mais justiça. Então, rapidamente, numa explicação rápida aí sobre isso, nós estudamos a propositura e com certeza damos o nosso apoio nessa moção aí, que seja encaminhada ao Senado Federal, ao presidente Davi Alcolumbre, ao Rodrigo Maia, para que eles possam pautar isso e que isso seja o mais rápido possível conduzido aí para a sua aprovação. Continue em discussão. Não havendo o vereador fazer uso da palavra, coloco a moção de apoio 049 de 2020 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra aqui para, mais uma vez, nós nos aprofundarmos um pouquinho mais na situação da saúde do nosso município. E aí eu vou falar de um tema aqui, vereadores, que eu acho que a vereadora Sandra também vai pontuar e que já deu aí a primeira fala, que é a questão do protocolo de psiquiatria da nossa cidade aqui. Nós temos um protocolo, todos sabem aqui, é de conhecimento, acho que geral, que nós temos uma demanda alta de pacientes com problemas de ordem da saúde mental, problemas psiquiátricos, esquizofrênicos, e que hoje nós temos o nosso CAPS, que já faz essa saladona aí, né, Sandra? Atende desde crianças, fazendo algum acolhimento, paciente de dependência química, esquizofrênicos. Só que nós temos pactuado, doutora Inês, uma questão da psiquiatria, de uma rede. Existe uma rede pela DRS, que é a RAPS, né? A Rede de Atenção Psicossocial, que fala de alguns protocolos de acolhimento desses pacientes, principalmente em surto. De levar esses pacientes para a UPA, de ter lá uma estabilização, até a possibilidade do acolhimento, do atendimento, da avaliação psiquiátrica e de uma regulação via Central Cross. O que acontece hoje, na realidade, o papel está bonito, o protocolo desenhado está bem, o problema é na prática, na realidade. Nesse último final de semana, nós tivemos aí na cidade uma paciente que tem familiar lá no Ribeirão Branco das Palmeiras, que ela, por pouco, não foi mais um óbito na cidade, porque ela estava em surto, esteve na rodovia, foi trazida à UPA, fugiu da UPA, primeiro fugiu, e assim, o engraçado, Sandra, é que assim, fugiu com acesso, com tudo, e na UPA tem lá o contrato do controle de acesso, pelo menos. E ninguém foi notificado. A gente ficou sabendo porque a própria irmã ligou, acionou vereadores, para que a gente falasse, eu, a Sandra e mais pessoas, acionar a ambulância para ir buscar, para que o pessoal pudesse buscar, levar de novo para a UPA, e aí fazer uma medicação básica, e dar alta, dizendo que a pessoa tinha condições de ir embora. E aí, doutora Inês, eu fico muito preocupado com os caminhos que tem tomado a saúde de registro, porque existe uma disputa política na própria saúde. E aí hoje, a UPA não conversa com o hospital e a Secretaria de Saúde também tem as suas divergências, a Secretaria de Saúde e o Conselho de Saúde têm suas divergências, e o que deveria ser uma harmonia entre essas pessoas que fazem a atuação na área da saúde, acaba virando um transtorno para a nossa cidade, e quem perde com isso são os pacientes, é a assistência. Uma família desesperada, apelando para todos os recursos possíveis, e ainda a irmã Sandra teve que escutar que não era para ela estar publicando nada em rede social, porque isso aí denegria a imagem das pessoas, porque isso poderia ser usado até contra ela. Aí você tem, doutora Inês, uma paciente em pleno estado de surto, visivelmente, mesmo quem não é médico,
conseguiria perceber, uma paciente que precisava de um cuidado mais intensivo, precisava que houvesse, inclusive se fosse necessário, já que alegaram, Sandra, que o CROSS não funciona sábado, domingo e nem feriado, que fizessem as articulações necessárias para que essa paciente tivesse garantido o seu leito hospitalar com acompanhamento psiquiátrico, até que uma nova conduta mais específica fosse dada. Agora eu pergunto, que rumo é esse que nós vamos ter, doutor Inês, na nossa saúde de registro? Onde as pessoas deixam a política falar mais alto que a qualidade da assistência. Um minuto para concluir, senhor presidente. A política hoje, não é política não, porque política, pelo que o pouco que eu conheço, a política é uma ferramenta de transformação social, de fazer com que os serviços funcionem, de que as pessoas tenham qualidade de vida. Mas essa politicagem absurda e suja, de perseguição de pessoas, que está atrapalhando o nosso atendimento de saúde na nossa cidade. Não só da nossa cidade, né, Sandra? Mas de todo o Vale do Ribeira. Uma saúde que tem sido comandada por pessoas que não entendem nada de saúde, que não entendem nada de pessoas, que não entendem nada de acolhimento. Uma saúde que tem deixado nossos profissionais doentes. A nossa saúde está difícil. E nessa questão da psiquiatria, mais absurdo ainda. É a gente batendo cabeça e quando vai para as reuniões está tudo bem. Mas na prática é um surto psiquiátrico. Só metendo louco mesmo para poder resolver isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Queria dizer para o vereador Rafa, que eu até não tinha me inscrito antes e pedi agora a palavra, porque a saúde, o SUS, verdadeiramente é uma paixão no sentido de um desafio, né, para fazer funcionar, e pedir licença para o meu colega Fábio, que sempre temos muitos acordos na área da saúde, não para discordar, mas para fazer uma ressalva que eu acho que é bastante importante. Quando se cria um serviço municipal, que é a UPA, para fazer o pronto atendimento, a ideia era exatamente para que fosse comandada por um único gestor. Este era o problema do passado com o Hospital São João, na minha gestão, por exemplo, onde as questões políticas, partidárias, interferiram demais e a gente não tinha gestão, o hospital não era do município e, portanto, nós não tínhamos o hospital integrado numa rede que a gente acredita. Quando se pensou a UPA, eu sempre faço questão de ressaltar isso, até para os próximos prefeitos que forem assumir, a UPA não substitui o Hospital São João. O grande problema da UPA hoje é dela estar fazendo as duas coisas, urgência e emergência. Sempre uso o exemplo, quebrou a perna, é para ir para o São João, e a prefeitura tem que ter convênio, tem que ajudar. Está com dor na perna, é para ir para a UPA no primeiro momento, para depois ir para a rede básica para acompanhar. Na medida em que pôs a perna quebrada e a dor na perna, estou falando de forma popular, para quem está nos acompanhando, aí virou isto que é um caos, né? Tem que retomar o papel do Hospital São João, antes de falar da saúde mental, falando de forma mais geral, tem que retomar o papel do Hospital São João, enquanto hospital, enquanto centro cirúrgico que tem, enfim, e a UPA, como ela foi concebida no Brasil todo, é pronto atendimento, mas tem que ser um pronto atendimento integrado com a rede básica. E quando a gente não conseguia isso lá no passado, por isso que idealizamos a UPA para ser comandado com o mesmo gestor, que nesses 8 anos insiste em achar que quem comanda a UPA é a empresa que está contratada para contratar pessoal e insumos, enfim, para fazer a gerência. Gerência é uma coisa, é quem contrata o médico, é quem faz a equipe, não importa se é o médico, quem compra medicamento. Outra coisa é o gestor, que vai ligar as pontas. Que a hora que uma pessoa é atendida na UPA, ela tem que ter referência depois com a atenção básica, acompanhar, ver se precisa do especialista, enfim, eu não preciso dizer novamente aqui. Mas eu quero primeiro fazer esse registro.
Esse registro que é os 8 anos do governo Fantilli não conseguiu, o governo, né, fazer esta saúde funcionar apesar de termos conquistado esse... Por que era a ideia do pronto atendimento? Todo mundo fala, puxa, mas você fica com dor de cabeça, como é que eu vou no PSF ou lá no postinho do meu bairro que está fechado? O postinho vai fechar mesmo às 5 da tarde. Então, é o pronto atendimento para aquelas pessoas que não estão com consulta agendada, que estão fora do horário e final de semana. Nós temos que falar disto, porque é preciso rever urgentemente, e a UPA é municipal. Portanto, é o secretário de saúde quem tem que fazer a coordenação desse sistema que tem que funcionar. Me inscrevi nessa fala final, é muito pouco tempo, mas para registrar, saúde mental também está um caos. Esse exemplo que o vereador Fábio falou veio para mim, é absolutamente assustador o quadro que a pessoa estava, a irmã desesperada, tentando tirar debaixo das carretas, tentando tirar debaixo dos automóveis na BR, e a pessoa teve alta da UPA nessa situação. Imagine o que nós estamos falando. E não estamos falando desse caso, estamos falando de quantos, que eu não vou dar nomes aqui, mas que nós conhecemos pelos nomes, dado a peregrinação que fazem atrás de um atendimento. Vocês se lembram quando nós eu trouxe esse debate dos médicos mais idosos em situação de risco, mas valorosos no CAR, que nós discutimos com o Consaúde para manter a telemedicina. O Consaúde foi intransigente e nós perdemos um dos melhores psiquiatras, que foi o doutor Antônio Carlos, porque não aceitou a telemedicina. Então, é menos um profissional atendendo saúde mental. Para que precisa CROSS, se nós só temos um serviço que tem 5 leitos, viu, vereador Fábio? Para que CROSS em registro, se a gente só tem um serviço, que é o Hospital São João, que tem leito de saúde mental habilitado no Hospital Geral? CROSS você faz, você vai discutir para onde vai. Ali, os leitos de estabilização, 1 minuto para concluir, os leitos de estabilização não deveria estar pensado dessa forma, porque você só tem esse serviço. Depois, se vai buscar uma referência no serviço mais especializado, é outra coisa. As famílias estão exaustas. Nós tivemos uma tentativa de suicídio de um familiar por não dar mais conta de cuidar de uma situação da filha, para baixo, para cima, para baixo, para cima, vai para Sorocaba, vai para o Hospital São João, vai para a UPA. Está uma desarticulação. Por isso que a gente fala que assim, está o caos, está o caos. A saúde mental, ela tem uma proposta muito bem estruturada. O movimento antimanicomial nesse Brasil acumulou um conhecimento técnico muito grande, que o governo federal insiste em querer voltar com a ideia absurda dos manicômios e tudo isto, mas eu quero deixar registrado, porque vai acabar meu tempo, que eu estou falando de um sistema mal organizado, mas deixo aqui meu profundo respeito a todos os profissionais, do CAPS, que se dedica, mas que não tem articulação, porque não é coordenado com os outros serviços, mesmo da equipe da UPA, não estou falando dos profissionais. Da mesma forma que eu quero deixar aqui registrado que eu não falo do motorista do ônibus, eu falo do motorista do ônibus estar dirigindo o ônibus que não pode parar por causa do protocolo. A culpa não é do motorista que não parou o ônibus, a culpa é de não ter 2, 3 ônibus para as pessoas não superlotarem a viatura. Obrigada pela tolerância, senhor presidente. Portanto, deixo aqui esse registro. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar os senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 5/11 de 2020, quinta-feira, das 8h30 até as 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 9/11 de 2020, terça-feira, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21h08 encerramos a presente sessão.